Voltando, pessoal, essa é a parte 2 do vídeo seminário sobre ATM. Na parte 1, nós terminamos falando sobre o funcionamento do ATM. E agora nós vamos falar sobre o transporte de células. As células ATM, como eu já falei, elas são extremamente pequenas e carregam somente 48 bytes de dados cada uma, sendo que no total são 53 bytes e 5 desses bytes são usados pelo cabeçalho. Isso foi feito para que as redes ATM pudessem entregar informações de voz sem atraso. Se um quadro maior fosse usado, caso ele chegasse com atraso, por menor que fosse a qualidade do áudio, em uma conversa telefônica, por exemplo, seria comprometida, já que um quadro grande está transportando uma grande quantidade de informações. No ATM, se uma célula chega com um pequeno atraso, esse atraso não é necessariamente repassado para a qualidade de áudio, já que representa um tempo muito curto de conservação. Por outro lado, ter células pequenas compromete o desempenho por causa da velocidade de chaveamento, porque na transmissão de dados são necessárias mais células ATM. Por exemplo, para transmitir 1 KB de dados são necessárias 22 células ATM, enquanto que em uma rede local Ethernet, por exemplo, seria necessário apenas um único quadro para transmitir esses dados. Com isso, os switches terão de ser extremamente rápidos para poder ler e decodificar os cabeçalhos das células, já que eles existirão em maior quantidade nas redes ATM do que em qualquer outro tipo de rede. Por outro lado, os switches não precisam perder tempo verificando qual é o tamanho do quadro de dados, como ocorre nas outras arquiteturas, já que as células possuem sempre o mesmo comprimento. Com isso, em redes ATM, o atraso no envio de um quadro que chega até um switch é bem menor do que em outras arquiteturas. No ATM não existe a possibilidade de as células serem entregues fora de ordem. As células são enviadas em ordem e elas são recebidas na mesma ordem que são enviadas. Existem 2 tipos de células ATM, a UNI, User to Network Interface, e a NNI, Network to Network Interface. As células do tipo UNI, elas são usadas no transporte de dados entre um computador e um switch, enquanto as células do NNI são usadas no transporte de dados entre 2 switches. E agora falando sobre as camadas do ATM. Primeiro, a camada de adaptação. Por conta do tamanho da área dos dados, que a gente já falou, de 48 bytes, existe uma camada intermediária entre os protocolos de alto nível que vão ser usados e a camada de transporte de células. Essa camada é chamada de camada de adaptação, e a abreviação dela é dada por AAL, que é ATM Adaptation Layer. A camada de adaptação ela é subdividida em duas subcamadas. A camada superior é chamada de subcamada de convergência, ou CS. Essa camada é responsável por resolver problemas de sincronização entre o transmissor e o receptor, o controle e recuperação de dados. Ela varia de acordo com o nível de qualidade do serviço contratado. Já a camada inferior é chamada de subcamada de segmentação e remontagem, ou SAR. Essa camada ela independe do nível de qualidade do serviço contratado. O papel do SAR é pegar os dados recebidos dos protocolos de alto nível, encapsular esses dados em um pacote específico dessa camada e dividir esses pacotes em blocos de 48 bytes que vão ser enviados para a camada inferior. Esse processo é chamado de segmentação. É óbvio que a máquina receptora vai fazer o papel inverso. A subcamada de segmentação e remontagem ela vai pegar os 48 bytes de dados recebidos e remontar os pacotes específicos dessa camada, de forma que os dados contidos na área de dados desse pacote para a subcamada de convergência. Existem vários protocolos que podem ser usados na camada de adaptação. Tem o AAL1,
que é usado em redes operando em classe A. Esse padrão ele usa para ele um ou dois dos 48 bytes disponíveis nas áreas de dados para numerar as células. Assim, se o receptor perceber que uma célula foi perdida, ele pode pular o tempo correspondente àquela célula no resultado final, numa ligação telefônica, por exemplo, para que não tenha uma desincronização na ligação telefônica ou no vídeo. Tem também o AAL2, que originalmente foi projetado para ser utilizado em redes de classe B, e esse protocolo ele foi excluído da arquitetura ATM. E redes operando em classe B agora usam os protocolos AAL1, o AAL3/4 ou AALS, ou AAL5. O AAL3/4, que é usado em redes operando a uma taxa de transferência variável. Originalmente, o AAL3 era voltado a transmissões orientadas à conexão e o AAL4 era voltado a transmissões não orientadas à conexão. Porém, eles foram fundidos em um só. E esse protocolo ele adiciona um checksum a cada célula transmitida. E por último, o AAL5, que é uma versão simplificada do protocolo AAL4, que opera de maneira mais rápida por não computar o checksum para cada célula transmitida. Ele calcula o checksum para o bloco de dados recebido da camada superior e transmite na última célula do conjunto de células, gerando um processo de segmentação. Esse protocolo é o protocolo mais usado da transferência de dados de computador, que são redes operando em classe C ou D. Então, esse é o fim da parte 2.